Esse exercício é um exercício de aplicação de derivada, em que é dada a função, que é x dividido por x menos 3, entre parênteses, ao quadrado, e pede para que a gente faça as contas para esboçar o gráfico dessa função. Então, a gente vai ter que achar o domínio, a assíntota, ponto crítico, então tem que derivar de novo para achar concavidade, ponto de inflexão, e depois pede para a gente esboçar e classificar os pontos críticos. Então, são várias etapas de um mesmo exercício. Então, a primeira delas é o conjunto domínio. Então, como o numerador é um polinômio de grau 1, não tem nenhuma restrição, e o denominador aqui é x menos 3 ao quadrado. Então, também é um polinômio. Qual a restrição que a gente teria para poder achar esse domínio? Né? Que conta que eu não posso fazer aqui? Eu não posso dividir por zero. Então, x menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de 3. Algumas pessoas entendem que isso aqui já é o domínio. Só que eu tenho que dizer que eu estou pegando todos os números reais, exceto esse. Então, um jeito que a gente pode escrever isso é escrever o meu domínio é o conjunto dos reais, exceto o conjunto unitário formado pelo 3. Então, o x pertencente a R, tal que x é diferente de 3. Então, aqui está com formato de conjunto. Então, aqui é uma subtração de conjunto. Então, achamos o domínio. Com esse domínio, naturalmente, aparecem duas contas que a gente vai ter que fazer para essa função para achar a assíntota. Vai ter que estudar no infinito, então, inclusive no mais e no menos infinito, e vai ter que estudar à medida que aproxima de 3, já que esse ponto está fora do domínio, a gente quer saber o que acontece perto desse ponto. Então, vamos estudar as assíntotas desse gráfico. Então, com o domínio, naturalmente apareceu para a gente que a gente vai querer estudar o limite dessa função, quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito, e também vai ter que estudar quando x tende a 3, e a gente vai ver se precisa separar pela direita ou pela esquerda. Pode ser que seja necessário. Então, essa função aqui, ó, quando a gente está estudando x sobre x menos 3 ao quadrado, quando x tende a mais infinito, se a gente for observar, o numerador vai para o infinito e o denominador também. Então, a gente pode usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital diz que a gente deriva em cima e deriva o denominador. Ó. A derivada disso aqui, usando a regra da cadeia, 2x menos 3 vezes 1, que é a derivada do que está dentro do x menos 3. Então, usamos a... Quem que é derivada do quadrado? 2 elevado a 1 vezes deriva quem está lá dentro, que é 1. Então, agora eu estou com um número 1 fixo dividido por um número que tende a infinito. Quanto que dá esse limite? Esse limite é 0. Então, se nós observarmos, essa conta que a gente fez do mais infinito pode ser feita para o menos infinito também. Ó. Por quê? Porque está dando infinito sobre infinito, menos infinito sobre mais infinito, aí pode usar o L'Hopital e aí está dando 0. Então, com essa história aqui, a gente está descobrindo que y igual a 0, o comportamento dessa função aproximada de y igual a 0, é uma assíntota horizontal desse gráfico, pois o que justifica isso ser assíntota é esse limite. É esse limite que garante que, à medida que x tende a infinito, a minha função fica com a imagem muito próxima de 0. Então, a reta y igual a 0, que é o eixo x, é uma assíntota desse gráfico. Então, essa informação é muito importante, a gente vai ter que colocá-la na hora de esboçar. Além disso, quando o x tende a 3, à medida que aqui tende a 3, ó, aqui vai ficar bem perto de 0. Mas como está ao quadrado, tanto faz a direita como a esquerda, que esse número vai ficar sempre positivo, porque está ao quadrado. Então, o meu numerador, pensando agora, ó, o numerador tende a 3 e o denominador tende a um 0 positivo, por causa do quadrado, independente de ser a direita ou a esquerda. Então, a gente está concluindo que isso aqui tende a mais infinito. Então, esse limite aqui, tender a mais infinito, vamos escrever só a cara aqui, né? A gente está vendo que a função tem essa cara, a gente olhou lá para cima, mas aqui tende a 3 e aqui tende a 0. Então, isso tende a mais infinito. Então, acabamos de deduzir que x igual a 3, à medida que aproxima de 3, a minha imagem tende a infinito. Então, x igual a 3 é a assíntota vertical do gráfico dessa função. Esse limite também justifica isso. Então, o que precisava fazer para essa função, que não dependia de derivada nenhuma, era o domínio e as assíntotas. Também podemos achar os interceptos, aonde que corta o eixo. Nesse caso, o intercepto aqui vai ser calcular o f de 0, o f de 0 vai valer 0. Então, a gente pode fazer isso, escrever isso mais para frente. Vamos agora às derivadas, para a gente responder ponto crítico. Então, vai precisar da derivada primeira e da derivada segunda dessa função. A derivada primeira, a gente vai ter que usar a regra do quociente. A regra do quociente é, deriva o numerador, que é 1, a derivada de x, repete o denominador tal qual está, menos repete x, derivada do denominador.
A gente acabou de derivar para poder usar a regra de L'Hopital. Ó, a derivada do quadrado elevada a 1 vezes a derivada de quem está ali dentro, que é 1. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Como já estava ao quadrado, vai ficar a quarta. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado. Vai ficar x menos 3 à quarta. Então, é muito importante nesse passo, como a gente vai precisar estudar sinal da derivada, observar que esse termo e esse termo aqui, ó, eles estão repetidos. Então, a gente pode colocar em evidência. Então, se a gente colocar x menos 3 em evidência, no numerador, aqui vai ficar x menos 3 vezes 1, x menos 3. Colocamos esse em evidência, ficou menos 2x. Então, ó, isso aqui é o que sobrou, isso aqui é o que estava no segundo ali. Tudo isso dividido por x menos 3 à quarta. Então, a gente vai poder simplificar esse x menos 3 com esse. Aqui vai ficar o cubo. E aqui em cima, esse menos 2x com aquele mais x vai ficar menos x. Então, o meu numerador vai ser assim, ó. Menos x, menos 3, tudo isso dividido por x menos 3 ao cubo. Não dá para simplificar, porque aqui o x está negativo e aqui o x está positivo, não é o mesmo termo. Inclusive, a raiz do denominador aqui foi 3, que a gente teve que tirar do domínio, e o numerador, a raiz é menos 3, ó, porque menos 3. Então, a gente já está preocupado com a raiz, a derivada, né? Então, que a gente vai precisar de achar ponto crítico. Então, vamos ao estudo da derivada. Para a gente estudar essa derivada, a gente vai precisar, para achar ponto crítico, a gente vai precisar ver onde a derivada é zero ou onde não existe, mais pontos do domínio onde a derivada é zero ou onde não existe. Nesse caso, onde que não existe? No 3, mas o 3 não pertence ao domínio. O 3 seria um candidato, mas como ele não pertence ao domínio, ele não é ponto crítico. Então, o ponto crítico aqui vai ser onde a derivada é zero, olha, porque onde ela não existe está fora do domínio. Derivada é zero, onde menos x menos 3, onde o numerador for zero. Onde o numerador for zero. Então, aqui é onde x é igual a menos 3. Achamos esse ponto crítico. Esse ponto crítico está no domínio, porque o domínio só excluía o 3. Então, e nesse ponto crítico, a derivada vale zero. Olha, no menos 3, a derivada vale zero. Então, em termos de gráfico, a gente tem a opção da derivada não existir como bico, ou a derivada não existir porque ou a derivada ser zero, que é o caso do ponto crítico aqui, desse ponto crítico. Então, nesse caso, a gente está vendo que a derivada vai ser zero e no esboço isso vai ser importante. Então, essa derivada existe sempre, só não existe no 3 que está fora do domínio, que inclusive é uma assíntota, que a gente já estudou. Então, o que a gente vai precisar agora é estudar o sinal da derivada. Quem é o sinal da f', para a gente saber onde a função cresce e decresce, até para ver se dá para classificar aquele ponto crítico ali já. Então, a gente vai colocar aqui as funções envolvidas, a gente tem a função do numerador e a função do denominador. Então, a gente tem duas funções envolvidas. Além disso, temos dois pontos, né? As duas funções e os dois pontos. O que a gente vai colocar aqui, ó? A gente vai ter a função menos x menos 3 e a função x menos 3. Essas duas funções são funções lineares, são retas. E essas duas retas, a gente viu que uma era no menos 3 que mudava. Então, essa aqui era no menos 3 e aquela lá era no 3. Essa primeira aqui, ó, era no menos 3 e essa outra aqui era igual a zero no 3, ó. No 3 que essa outra mudava de sinal. Então, a gente pode pegar valores mesmo, à direita e à esquerda aqui de cada um desses números. Então, esse amarelo aqui é o 3. Então, por exemplo, esse x menos 3, ele é zero no 3. Antes do 3, pegue qualquer número antes do 3. O zero está antes do 3? Tá. Se eu pegar 0 menos 3, fica negativo. Então, e depois do 3, se eu pegar qualquer número maior que 3 e subtrair 3, isso fica positivo. Eu estou estudando sinal mesmo. E o menos 3 anulava aqui, por isso que ele foi ponto crítico. Se a gente pegar um número antes do menos 3, por exemplo, menos 10 menos menos 10, fica 10 positivo. Então, aqui vai ficar positivo desse lado, porque essa reta aqui, ó, essa reta é crescente e essa é decrescente. Então, é positivo à esquerda e depois do 3, por exemplo. Depois do menos 3, por exemplo, 0, fica negativo do lado de cá. Então, quando a gente fizer o quadro de sinais aqui, a gente vai achar para a derivada, ó, número positivo multiplicado por negativo, negativo. Dois negativos multiplicados, fica positivo. Negativo com positivo.
Então, o comportamento da minha função, ela é decrescente até o menos 3, ela cresce do menos 3 em diante, decresce depois do 3. Então, esse menos 3 aqui, ó, se a gente fosse classificar, seria um ponto de mínimo local. Não dá para ter certeza ainda se é mínimo absoluto, porque ela pode estar indo para o infinito aqui, a gente não sabe ainda, a gente não estudou, né? Mas, inclusive, a gente garante que o f de menos 3 é mínimo local. A função decresceu, cresceu. Então, esses comportamentos a gente vai precisar na hora de esboçar. A gente pode até ir anotando já e separando, né? Ó, que a derivada é zero ali, que isso aqui é o estudo de sinal. E a gente vai precisar de concavidade para depois ver se tem ponto de inflexão, se muda a concavidade. Então, essa função derivada, ela vai ser derivada novamente. Então, agora a gente vai derivar a derivada, vai achar a derivada segunda. Vamos usar a regra do quociente de novo, é um quociente. A derivada do numerador agora é menos 1. A gente vai repetir o denominador tal qual ele está, menos, a gente vai repetir o numerador multiplicando e vai derivar o denominador, olha. Agora a gente vai derivar o cubo, como é que eu derivo o cubo? 3 ao quadrado. Repito quem está aqui dentro, vezes o derivado de quem está aqui dentro, que é 1. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Como está o cubo, e a gente vai levar ao quadrado, vai ficar a sexta. Vai ficar isso aqui a sexta. Então, essa derivada segunda vai ser igual... Agora, vamos colocar o que dá para colocar em evidência. Nesse caso aqui, ó, se a gente observar, a gente pode colocar esse termo em evidência, ó, porque aqui está o cubo e aqui está o quadrado. Então, a gente pode colocar o ao quadrado em evidência. Então, vamos escrever isso, ó, escrevendo x menos 3 ao quadrado em evidência. Além disso, a gente pode colocar o menos em evidência. Tem menos aqui e menos aqui. Eu posso colocar o menos em evidência. E aí, o que vai sobrar? Como aqui estava o cubo e a gente colocou o menos isso ao quadrado em evidência, vai sobrar um x menos 3 nesse primeiro termo. Menos... Ah, a gente colocou o menos em evidência, então vai ficar mais. Mais vezes menos vai dar aquele menos ali. Menos x menos 3, que multiplica 3. Ah, então eu já posso escrever aqui menos 3 para a gente ganhar tempo. Podemos já escrever aqui, ó, esse 3 já multiplicando esse termo aqui. Vamos fazer isso, ó. Já vou usar a distributividade com esse 3, porque esse aqui ao quadrado já foi colocado em evidência. Então, aqui vai ficar assim, ó. Menos 3x menos 9. Tudo isso que multiplica aquele lá. Isso aqui, a sexta, no denominador. Então, a gente vai poder simplificar esse ao quadrado com esse a sexta e vai sobrar uma quarta. O meu numerador aqui, ó, esse meu numerador, tá ficando um menos, eu não posso esquecer esse menos está multiplicando todo mundo, ó, menos. E aqui dentro? Aqui tá x menos 3x, então isso fica menos 2x. Menos 3 menos 9, fica menos 12. Tudo isso dividido por x menos 3 a quarta. Então, essa é a função derivada segunda, que a gente vai precisar estudar o sinal para ver se tem mudança de concavidade, qual é a concavidade dessa função f que a gente está estudando. Então, o meu numerador aqui, ó, como está menos, menos aqui, só para a gente não ficar estudando com esse monte de menos, para facilitar a nossa vida, e colocar o 2 em evidência, aqui fica x mais 6. Então, aqui vai ficar x menos 3 a quarta. Se tivesse com esse menos aqui, esse menos tinha que entrar no quadro de sinais. Como a gente multiplicou, usou a distributividade aqui, ó, menos com menos, aqui ficou tudo positivo. Então, a nossa derivada segunda, a gente nem precisa de fazer uma tabela tão grande, porque só tem uma função, ó, só a função x mais 6, porque 2 só é positivo, e esse aqui está a quarta, que também só é positivo. Então, esse x mais 6, que está aqui, ó, x mais 6, aonde que ele muda de sinal? No menos 6, porque o menos 6 ele dá zero. Pega um número antes do menos 6, por exemplo, menos 7, menos 10, fica negativo. Pega um número depois, tipo, pode ser zero, fica positivo. Então, a minha derivada segunda tem esse quadro de sinais, e a minha função f é côncava para baixo e côncava para cima. Então, x igual a menos 6 é ponto de inflexão. Por quê? Porque ele está no domínio, o domínio só excluiu o menos 3, o 3, e esse valor aqui é um lugar onde houve mudança de concavidade. Então, achamos um ponto de inflexão. Então, agora, a gente vai precisar de voltar na nossa f e juntar essas informações todas que nós temos. Então, a nossa f
Nossa f lá do início, nossa f de x, era x dividida por x menos 3 ao quadrado. A gente achou que y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Achamos que x igual a 3 é a assíntota vertical, que é onde anulava o denominador. Achou que x igual a 0, x igual a 0 nada. X igual a menos 3 era um ponto crítico. O x igual a menos 6 era um ponto de inflexão. A gente também descobriu que a nossa função, o menos 3 aqui, ó, quando a gente estudava o sinal, o menos 3 e o 3. O sinal da derivada, a gente viu que ela decrescia, crescia e decrescia. Então, a minha função tinha esse comportamento. Decresce, cresce, decresce. E concavidade, a gente acabou de ver, côncava para baixo antes do menos 6 e côncava para cima depois. Então, o menos 6 está aqui, a minha f é côncava para baixo e côncava para cima. Então, essas informações todas, além disso, faltou o intercepto, que é quanto vale f de 0. Então, quanto que vale f de 0? O f de 0 vale 0, 0 sobre 9, então f de 0 vale 0, passa na origem. Então, o que acontece com essa função? A gente vai ter que juntar todas essas informações no mesmo gráfico. Então, vamos esboçar isso. A gente vai precisar de localizar esses pontos, né? Menos 6 está aqui. Metade dele é menos 6. Ó, menos 3. O 3 está aqui do lado de cá. 3 está do lado de cá. Estou chamando aqui de eixo x, né? E o eixo y. A reta y igual a 0 é a reta que é o eixo. Então, a reta aqui, ó, y igual a 0 é o eixo x. A minha função, y igual a 0, foi o comportamento tanto no mais quanto no menos infinito. No mais e no menos infinito, essa reta y igual a 0 foi aonde a minha imagem estava aproximando. A gente viu que essa nossa função, ela tinha uma assíntota vertical que passava por esse 3. Essa assíntota vertical aqui, no 3 a função não existia, então ela é tracejada, aqui ó, a função vai aproximar dessa reta vertical. Agora a gente precisa localizar os pontos importantes, a gente localizou as duas retas importantes, então ó, conferindo, localizamos as duas assíntotas, agora vamos localizar os pontos importantes. O ponto crítico, quem que é o f de menos 3? Então a gente vai precisar calcular quanto vale o f de 0, f de 0 é 0, ela passa na origem. Quanto vale o f de menos 3? Menos 3 dividido por menos 3 fica menos 6, dividido por 36, não é? Menos 6 ao quadrado, 36. Então, menos 3 dividido por 36 é um valor negativo, dá até para simplificar, menos 1 sobre 12. Então, essa imagem aqui, vamos imaginar que a gente está com uma escala um pouquinho... Ó, então, esse vai ser levado no número negativo aqui, menos 1 sobre 12, essa imagem. E o menos 6? O menos 6, que é o ponto de inflexão, vai ser levado no menos 6 sobre menos 6 menos 3. Então, vai ficar menos 6 dividido por menos 9 ao quadrado é 81. Dá para simplificar aqui por 3, se quiserem, mas para a gente tentar localizar, né? Menos 9 sobre 81, vai estar acima ou abaixo? Nossa, não tem calculadora, o que que eu faço? O menos 6 está aqui, ó. O menos 6, esse 81 é um denominador maior do que aquele lá, né? Se a gente for pensar que dividir por 2 os 2, vai ficar 40,5. Mas eu não lembrei disso. A minha função é decrescente antes do menos 3, ó. Então, esse valor tem que estar um pouquinho acima aqui. No menos 6, a minha imagem é mais perto do eixo, está acima daquela ali. Então, vamos pensar o que está acontecendo. A minha função, agora a gente já marcou os 3 pontos importantes. Eu vou colocar eles vermelho para ficar mais, colocar amarelo para ficar mais cheguei do que o branco. Ó, esse ponto, esse aqui está um pouquinho abaixo. Vou até trocar esse menos 3 e esse menos 6 de lugar, vou colocar em cima, só para a gente visualizar. Então, menos 6, menos 3. Então, o amarelo aqui está mais abaixo aqui. E passa na origem. Passa na origem. Então, olha o comportamento dessa minha função. Ela começa muito perto do eixo. Será que ela começa perto do eixo porque ele era assíntota? No menos infinito aproximava do eixo x, da reta y igual a 0. Crescente ou decrescente? Decrescente, côncava para baixo. Então, essa informação que a gente tem, ó. Então, o meu esboço vai estar decrescente, côncava para baixo. Minha função vai ficar decrescente, côncava para baixo.
O que acontece aqui nos menos 6? Ela muda a concavidade. Ela muda a concavidade. Estava côncava para baixo, vai ficar côncava para cima. Ai, ai. Apaguei o eixo. Estava côncava para baixo, ela vai ficar côncava para cima. Então, eu não posso fazer uma função cheia de coisa assim não, tá, gente? Tem, ó, pertinho do eixo, côncava para baixo. Aqui ela vai ficar côncava para cima, vai curvar para cima. O que vai acontecer no menos 3? Vai acontecer no menos 3 que ela vai atingir esse valor aqui, que é um mínimo local. Côncava para cima. Depois ela cresce, passa na origem e vai côncava para cima o tempo inteiro. Depois disso, ela só fica côncava para cima. Crescendo, crescendo, crescendo. Indo para onde? Indo para mais infinito à medida que aproxima de 3, que anulava o denominador. Então, ela vai para mais infinito aqui. Aí, depois disso, do outro lado do 3, ela já começa no infinito, só que aí ela vai decrescer, ó. Depois do 3, ela decresce. Então, o que aconteceu com a minha função? Ó, decresceu perto do eixo, atingiu esse valor que mudou a concavidade, aí começou a continuar decrescente, côncava para cima, agora ela ficou crescente só nesse intervalo, ó, onde ela cresce, só de menos 3 até 3, depois ela decresce de novo, e decresce aproximando de quem? Aproximando do eixo. Então, esse é o meu esboço, ó. Vai decrescer aqui, aproximando do eixo X. Então, esse ponto aqui, ó, o f de menos 3 igual a menos 1 sobre 12, ele é mínimo absoluto, não é só local, não. Por quê? Porque minha função atinge esse valor, depois só cresce, depois vem de infinito e aproxima do eixo. Então, esse mínimo passa a ser um mínimo absoluto também. Então, aqui terminou o nosso esboço. A gente respondeu a questão do mínimo absoluto, do máximo, respondeu tudo o que foi perguntado, ó. É máximo ou mínimo absoluto também, olhando o gráfico? É mínimo absoluto. Fizemos o esboço colocando todos os pontos e retas importantes. Então, terminamos o nosso exercício.